na minha primeira leitura do ano, que é Morro dos Ventos Vivantes. O que acontece com o Morro dos Ventos Vivantes? Eu tentei ler Morro dos Ventos Vivantes quando eu tinha 15 anos, e aí eu achei a leitura um pouco chata. Eu lembro de ter parado na parte em que o fantasma da Cat aparece pela primeira vez. E aí eu falei, nossa, que saco. E aí eu nunca mais li. Aí eu decidi que eu queria ler esse ano. E aí eu comecei a ler esse ano. E agora eu estou em 50%. Eu estou na metade do livro. Ou seja, aconteceu coisa pra caralho. E aí eu tenho alguns comentários a ser tecidos aqui. Número 1, cara, eles não são assim, eu posso estar meio errado, sabe? Mas será que eles não são muito racistas no comecinho do livro? Pergunta. Tipo assim, o velho lá, o pai Earnshaw, vai lá, busca o menino no meio do nada, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem são os pais dele. Inclusive, no primeiro momento, eu até achei que fosse ser um filho bastardo dele, sabe? Não confirma nem desconfirma que ele é de fato filho bastardo, mas eu achei que fosse ser, porque assim, a criança não tem passado, a criança não tem pai, não tem nada. Essa criança que é buscada no meio do nada, ela sofre um bullying do caralho por ter pele escura, que é o que acontece. Assim, podem falar o que quiser, mas o ponto principal do livro, na minha percepção, assim, que não é lá essas coisas, que essa criança, ela sofre o que ela sofre de xingamento, de coisas, tudo por causa da cor da pele dela. Tanto é que tem várias passagens no livro que deixam muito claro isso, quando chamam ele de cigano, quando chamam ele de. Quando falam que o lugar dele é na cozinha e tudo, mas é claramente racismo. Não tem pra onde correr. Eles são racistas. E tem até uma frase que ele fala, vou mostrar a frase que ele fala, porque eu achei a frase tão impactante, sabe? Tudo bem que assim, eu tô em 50% do livro. O Radcliffe, um fato sobre esse livro, não tá pra gostar de ninguém. Todos eles são detestáveis. Todos os personagens desse livro são detestáveis. Mas eu vou mostrar a passagem. Nessa passagem, o que acontece? Eles estavam comentando porque a Cat, ela tinha acabado de ir para casa dos Linton, depois deles terem ido brincar. Nossa, que posição tenebrosa. Tá, eles tinham ido para casa dos Lintons e a Cat se machucou lá e ela ficou lá tipo um tempão. E aí ela voltou e ele foi meio que ridicularizado porque eles não estavam mais tratando o Radcliffe como se fosse parte da família, né? Porque ele veio não para ser empregado, ele veio para ser membro da família. E aí ele tava sujo, e o irmão dela, que é um corno, o Hindley, ele meio que deu uma humilhadinha nele, tá ligado? Na sala, porque ele tava sujo, botaram ele pra ir lá na sala pra poder falar com o povo. Várias coisas aconteceram, e aí ele tava tendo uma conversa com a Nelly, que é a narradora do livro, né? Que ela é uma empregada que cresceu com eles. Assim, eu fiquei em dúvida se ela cresceu, tipo, tem a idade parecida com eles, ou se ela era uma jovem trabalhadora, sabe? Tipo assim, que tava eles estavam muito criancinhas e ela tava na adolescência. Tive essa dúvida. Não sei se é ou não é. Mas ela é uma personagem que ela é interessante. Ela odeia todo mundo. Mas ela ama a Cat do jeito dela também. Ela é doida. A passagem é o seguinte: eles estavam conversando na cozinha e aí a Nelly tava falando que ele deveria ir lá conversar com ela, porque ela tava lá na lareira meio sozinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele falou o seguinte: mas Nelly, mesmo que eu derrubasse 20 vezes, isso não tornaria mais feio ou a mim mais bonito. Eu queria ter cabelo loiro e pele clara, me vestir bem e ser bem educado, e ter a chance de ser tão rico quanto ele vai ser. O cara tá querendo ter pele branca, clara e olho azul porque os caras tratam ele mal, pô. Não, Radcliffe! Mas em outro momento, a Cat estava lá tratando. A Cat é uma menina muito mimada e chata. Ela tava querendo conversar com a Nelly sobre o fato dela amar o Radcliffe, mas que ela quer dinheiro, quer status, quer manter-se em uma posição boa. Porque, gente, o Radcliffe não é rico. O Radcliffe não tem posição social. O Radcliffe não tem nem sobrenome. Tá ligado? Essa é foda, é meio foda mesmo. Ela, assim, dá pra entender o ponto dela. Mas ela é tão chata.
Se ela fosse menos chata, talvez seria mais fácil de lidar com esse desejo de um amor materialista que ela tem, tá ligado? Eu entendo essa posição dela querer ter mais algo certo e não ir só pelo amor. Dá pra entender. O que me deixa muito interessante é ver que o Radcliffe tem um passado muito difícil, porque deve ser muito difícil você crescer com todo mundo dizendo que você é inútil, que você só presta pra ficar na cozinha, que você tem que ser burro de carga, porque você tem a pele escura. A princípio, eu tô achando bem legal. Agora eu entendo porque que a Bela Swan ama esse livro. Eu terminei. Cara, quem foi que falou que isso era uma história de amor? Isso não é uma história de amor. Tipo assim, eu acho que tinha um negócio na minha cabeça que tava, assim, me manipulando, falando que isso era uma big história de amor e que, tipo, eles é a maior casal de todos os tempos. Gente, esse não é uma história de amor, isso é uma história de ódio, de vingança e personagem filho da puta que eu odeio, detesto todos. Morram, morram, morram. Tipo assim, em um momento a gente tava super. Ai, eu hablando muito, falando, nossa, o Radcliffe tem um passado tão sofrido, pobre coitado, e ele tem mesmo. Só que, tipo assim, é bizarro o quanto que a dor que a pessoa sofreu transformou ela em alguém detestável. Ele tá ansiando pela vingança dele, e ele faz um bagulho tão bizarramente engenhoso e assim, é meio brilhante. Não vou ser quem julga, porque eu acho que é do caralho. Mas eu achei muito. Sabe? É uma leitura ótima, não vou mentir, não. Eu me diverti horrores. Ler clássicos, ler literatura que já é de muito tempo atrás é difícil. Principalmente com termologia, palavras que você nunca entende. Às vezes você tem que ficar voltando pra você ver se você compreendeu o que a pessoa tá tentando falar. Só que, tipo assim, essa eu não tive tanta dificuldade. Provavelmente foi por causa da versão que eu tava lendo. Tem até comentários, e aí os comentários eles vão em alguns pontos específicos da obra. No geral, um livro muito bom. De personagens, detesto todos. Se eu pudesse, eu matava todos eles. Todos são tenebrosos. E aí, na minha perspectiva, assim, eu coloquei até na minha resenha do Scooby, falando, tipo, é basicamente o ódio que foi semeado na criança, que gerou consequência para várias famílias e pessoas inocentes que sofreram com isso por causa disso, entendeu? Tipo assim, se todo o ódio que botaram no Radcliffe a respeito do que ele era e do que ele chegou a ser, isso não teria, provavelmente não teria o mesmo desfecho. E eu acho que o romance deles nesse livro é o menor dos problemas. De verdade. Porque eu fico analisando tudo que acontece nesse livro, o romance deles dois é tipo isso aqui. E o livro é isso aqui. Tipo, tem tantos outros personagens e a gente fica ouvindo só da história de amor da Radcliffe e da Cat. E é amor, amor, amor. Só que a gente tem personagens que viveram também ali naquela história, naquele mundo. E que a gente acaba ignorando muito, velho. Tipo, a filha dela. Eu nem sabia que ela tinha uma filha. Vazou eu que li o livro de olho fechado e não entendi que ela tava grávida. Eu falava, não, a Nelly ficava falando, ela tá esperando um herdeiro, e um herdeiro, e um herdeiro pro senhor Linton pra poder não perder a propriedade. Aí eu fiquei pensando, nossa, e quando é que esse herdeiro vai vir? Será que vai vir? Será que ela vai morrer e não vai dar herdeiro? Do nada nasceu uma criança. Bizarro. E o Radcliffe é detestável. É tudo que ele faz, tipo assim, eu tenho uma impressão de que ele se botou tanto na posição de vingança, 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 que acaba que, pô, no fim sobrou nada pra ele, tá ligado? Ele perdeu tudo, não sobrou nada pros Betinha. Porque ele até se vê na posição em que ele tá vendo que o filho dele de verdade morreu, a nora dele é complicada, tá ligado? E aí ela tá se aproximando do filho adotivo dele, que é o Harrington, que eu acho uma relação interessante. Porque o menino nunca teve nada, o Radcliffe tirou tudo dele e ele ainda assim tem um amor paternal por ele. Isso é meio interessante, não acham? Eu acho. É... E aí ele acaba vendo que, tipo assim, ele não tem mais nem vontade de manipular eles, de colocar eles numa situação ruim, tá ligado? Por ele. Tipo assim, ele acaba enlouquecendo no final do livro, né?
E aí eu fiquei um pouco confusa a respeito do fantasma que o Lockwood viu, se era só um negócio da cabeça dele ou se realmente tinha um fantasma, mas eu sou um pouco assim, eu não acredito muito nessas coisas. Então provavelmente eles todos só estavam muito loucos, usando droga e tudo mais, e o Radcliffe, ele nos momentos finais da vida dele, ele acaba se vendo numa posição onde ele vai saindo, ele não quer ver ninguém e aí ele acaba se isolando. Por quê? Porque ele está enlouquecendo. E em algum momento a Cat vem atrás dele, não literalmente, tipo figurativamente, né? Porque ela morreu, ela não tem como vir atrás dele, mas aí vem ceifar a alma dele e ele morre, graças a Deus. E depois que ele morre é só paz. Ó, só paz, sucesso, ó. Um beijo pra você, Redcliffe. Dito isso, é um livro muito bom. Eu dei 4 estrelas e meia, se eu não me engano. Os Ventos Vivantes é uma leitura muito boa. E isso é um sentimento engraçado, porque me prometeram. Não, ninguém me prometeu nada. Eu achei que era uma história de amor. Cheguei lá, na verdade, era uma história de ódio. Beleza. Só que no final eu entendi. Às vezes ler sobre ódio também é legal.